Aliás, o Silvio Almeida teve lá no Sul, né? Isso. Não é isso? Hoje o ministro dos Direitos Humanos esteve em Canoas, de lá voou para Porto Alegre. A gente tem imagens aqui, que são imagens feitas pela equipe do ministro, e depois ele falou também de abusos, infelizmente também, Elô, abusos, né? Abusos sexuais, inclusive, contra mulheres em alguns desses abrigos, né? O Silvio Almeida falou sobre isso tudo, a gente tem as imagens e a fala dele. Vamos ouvir? Casos que chegaram a nós foram os casos relacionados a abusos, né, ocorridas principalmente em relação a crianças dentro de alguns abrigamentos. Nós queremos dizer o seguinte, foram casos pontuais, mas que a polícia, as autoridades policiais já estão tratando do problema, as pessoas, os suspeitos foram presos e, portanto, o nosso trabalho agora é garantir que crianças, adolescentes e mulheres tenham a sua segurança reforçada quando nesses abrigamentos. Elô, quer falar sobre isso? Você ouviu alguma coisa sobre esse tipo de abuso? Ouvi sim. Hoje eu conversei muito com uma pessoa que está acompanhando muito de perto o que está acontecendo dentro dos abrigos. E ela me confirmou que realmente houve pelo menos um caso de uma pessoa dentro da Universidade Ubra, um homem que estava se masturbando dentro do abrigo, na frente das pessoas, e o pessoal lá de dentro se encarregou de retirá-lo do local. Tá? A gente precisa entender também uma outra realidade que está acontecendo aqui. Existem duas ou três, mas duas grandes facções do crime organizado aqui. E elas nunca se misturam, elas ocupam áreas diferentes da cidade. Só que agora, com essa tragédia, está todo mundo junto e misturado, né? Porém, nos abrigos, lá na universidade, que é muito grande, eles se separaram e estão, cada facção, tomando conta de uma área. E agora eles decidiram que não vão permitir mais esse tipo de abuso. Então tem um grupo é uma loucura, né? Mas tem um grupo, uma facção que está na entrada de um dos banheiros, que é o banheiro feminino, outro no banheiro masculino, para não permitir que os homens entrem no banheiro feminino e que haja algum tipo de confusão. Porém, as autoridades foram alertadas, existe a presença da Polícia Civil, que eu vi que eles estão lá e a qualquer tipo de clima que surja, eles interferem. Então, existe esse problema e é como eu estava discutindo com essa pessoa que está acompanhando, né, a situação dentro dos abrigos. Isso espelha a realidade que a gente vive. A gente falou disso aqui ontem, né? Espelha a realidade do mundo machista, patriarcal, onde a violência contra a mulher é um disparate, lidera o mundo nos seus índices e é de se esperar, infelizmente, que isso também se repita nesse microcosmo dos desabrigados. Infelizmente, é um traço perverso da nossa sociedade. Agora, o ministro Silvio também, Almeida, falou também dessa preocupação, sabe? Que a gente começa a ter cada vez mais com o futuro próximo, com o que vai acontecer. E ele falou muito disso hoje. Ele falou que o sofrimento, a dor, isso tudo ainda vai vir e vai ser um período muito difícil. Ele disse textualmente, quando as águas baixarem, vai começar um período muito difícil, de um luto profundo, porque as pessoas vão ter uma noção muito mais clara do que elas estão enfrentando de fato, e o esforço, o sacrifício, a dificuldade da reconstrução, como ele colocou, que não é só uma reconstrução material, mas é uma reconstrução espiritual também, do ser humano como um todo, da sociedade, da fábrica, do tecido social. Então, assim, é a perder de vista o prazo que a gente tem pela frente para uma real reconstrução dessas áreas do Rio Grande do Sul. Elô, que importante isso que você traz. Eu até estava acompanhando a Débora Diniz, né, que é uma pesquisadora muito importante, pesquisadora em relação ao aborto e também a questões de gênero especificamente, e ela estava falando sobre essa história, né, dessas denúncias contra meninas e mulheres também em abrigos, e eu acho que ela toca num ponto fundamental que vai ao encontro disso que você disse, que é o quanto desastres, emergências, inclusive emergências
emergências climáticas, elas exigem respostas com lente de gênero. E aí, o que isso quer dizer, né? É que a gente tem que olhar para essas pessoas e entender que essas pessoas que estão resgatadas, que estão nesses abrigos, elas não são iguais, né, na sua vulnerabilidade e necessidade. E é isso que a gente está olhando quando a gente está falando de mulheres ali. Não dá para colocar todo mundo ali, né, como se fosse da mesma... Não dizer que não podem conviver, né, mas eu digo assim, dar respostas para essas pessoas como se todas elas tivessem o mesmo tipo de vulnerabilidade. E essa é uma realidade nossa, né, Elô, como mulheres, de que a gente vive isso na sociedade, exatamente isso que você está dizendo. Está se refletindo dentro desses abrigos também. Políticas públicas do lado de fora, né? A gente precisa dessas políticas e também isso é uma necessidade que se mostra urgente, né? Necessária, importante mesmo que o Silvio Almeida esteja de olho nisso.